Queridos irmãos e irmãs, esse é o nosso último vídeo referente aos estudos da revista Compromisso, que nesse terceiro trimestre de 2020 se dedicou ao tema da oração. Muito bem, A. W. Tozer, ele foi um fluente escritor e pensador cristão do século passado. Ele disse o seguinte: o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante a seu respeito, porque afeta tudo mais na sua vida. Nada influencia tanto a nossa vida de oração quanto a maneira como nós percebemos Deus, né? E onde é que a nossa percepção a respeito de Deus pode ser instruída? A resposta é nas Sagradas Escrituras, não é verdade? A Bíblia é a maior autoridade a respeito dos conceitos comunicáveis sobre Deus, não é? A Bíblia revela que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus é bom. Esses atributos nos fornecem, então, a base moral para a nossa experiência de oração. Porque se Deus não fosse santo, se Deus não fosse justo, se Deus não fosse bom, não faria o menor sentido orar. Você concorda comigo? Agora, como é que esses atributos de Deus, eles impactam a nossa experiência de oração? Em primeiro lugar, eu penso que nós devemos orar sabendo, tendo a consciência de que os propósitos de Deus são sempre bons para todos aqueles que oram, que servem a Deus, todos aqueles que caminham com o Senhor. Apesar de ser onipotente, há coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode ser mau. Então Deus é bom. E porque Deus é bom, os seus propósitos são sempre bons para as nossas vidas. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, ele disse o seguinte, revelando as suas intenções: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29, verso 11. Todos nós conhecemos esse texto, não é verdade? Mas como é que podemos, então, tomar conhecimento a respeito desses propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? A resposta é por meio da oração. Depois de apresentar essas boas intenções de Deus, né, ou Deus mesmo apresentar as suas boas intenções, o texto ele continua. E o que Jeremias, na sua profecia, nos diz? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Jeremias 29, 12 e 14. É interessante, né? Que a complementação de Jeremias 29, 11 seja exatamente acerca da oração. Então, o próprio Deus está fazendo uma conexão entre os propósitos dele para a vida do seu povo e a prática da oração e a vida da oração. Veja o que diz o Salmo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Salmo 31, verso 19. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra reservaste, né? Isso significa que Deus reserva uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. E por mais que a vida seja imprevisível, e nós estamos vendo isso, sobretudo nesses dias que estamos vivendo, né? Deus pensou em nós e tomou providências a nosso respeito. Agora, como nós ganhamos consciência a respeito dessa provisão de Deus, dessas bênçãos de Deus? A resposta é, novamente, por meio da oração. Quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos o propósito de Deus para nós. E quanto mais conhecemos os propósitos de Deus para nós, mais confiança temos pelo fato de que sabemos que Deus está usando tudo, até mesmo os dias ruins, os dias maus, para trazer algum bem para as nossas vidas. Romanos 5, nos versos 3 e 5, diz assim:
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Romanos 5, de 3 a 5. Observe que a palavra sabemos ela é importante aqui, porque o sentido da nossa caminhada com Deus não se dá tanto pelas circunstâncias, mas sim por aquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Né? O que faz com que uma pessoa seja devastada pelas circunstâncias e outra não seja consumida pelas circunstâncias da vida é justamente conhecer os propósitos de Deus para as suas vidas. Eu quero contar rapidamente uma pequena história de alguém que eu admiro muito, o Dr. Viktor Frankl. Logo após o ataque dos japoneses ao Pearl Harbor, né, lá por ocasião da Segunda Guerra, Viktor Frankl foi convidado para ir à embaixada americana para tirar o seu visto para emigrar para os Estados Unidos. À época ele estava com 36 anos de idade, era diretor do setor de neurologia do Hospital de Rothschild, na Áustria, quer dizer, um cargo importante, jovem, né? Porém ele hesitou, porque ele teria que deixar os seus pais, já idosos, para trás, sabendo que algo muito ruim poderia acontecer com eles, uma vez que eles eram judeus, né? Então, um certo dia ele chegou em casa, encontrou seu pai em lágrimas, e ele tinha nas mãos um pequeno pedaço de mármore que havia sobrado da explosão que os nazistas fizeram a uma sinagoga que era frequentada por eles. E mostrando esse pedaço de mármore para o seu filho, nessa inscrição estava guardada as seguintes inscrições em dourado, né? Estava ali a letra hebraica, que era inicial referente ao quarto mandamento. E esse quarto mandamento, você sabe, é honrar pai e mãe. E diante disso, Frankl telefonou para a embaixada americana e cancelou o visto. Ele entendeu que ali Deus estava falando com ele que ele deveria cuidar e zelar pelos seus pais. O resultado foi que ele, seus pais, sua família pararam dentro de um campo de concentração nazista. E chegando lá, ele tomou 3 decisões que impactaram profundamente a sua vida. A primeira, ele decidiu sobreviver àquele holocausto. E segundo, ele decidiu aprender tudo o que ele pudesse naquelas circunstâncias difíceis que estava enfrentando. E em terceiro, ele tomou a decisão de ensinar para as próximas gerações tudo o que ele havia aprendido naquelas circunstâncias. O resultado foi que o Dr. Viktor Frankl saiu daquele campo de concentração para fundar, né, a terceira escola vienense de psicoterapia, conhecida como logoterapia ou terapia do propósito da vida. Isto é, de um lugar onde muitos morriam e enlouqueciam, né, Viktor Frankl saiu de lá maior do que como entrou. E por que esse exemplo de resiliência é tão importante para todos nós? Porque o que fez com que Viktor Frankl agisse assim foi exatamente conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Deus é bom, né? E porque Deus é bom, ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. Este é o coração do Evangelho. Esta é a boa nova que o rei que se sacrifica pelos seus súditos, do pai que se sacrifica pelos seus filhos, do Senhor que dá a vida pelos seus servos, do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o significado apaixonante do Evangelho. O que Deus fez por nós na cruz do Calvário, ele é muito importante para que possamos compreender a nossa vida de oração. O sacrifício de Jesus na cruz tem tudo a ver com a nossa vida de oração. Vamos ler Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou a todos nós, não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? O que Paulo está tentando nos ensinar aqui nessa porção maravilhosa da Bíblia Sagrada é que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, ele resolveu o nosso maior problema, que era a nossa redenção, a nossa salvação. É por isso que nós podemos então contar
com Deus para tudo mais na vida, porque sabemos que não há nada que nós não podemos levar em oração ao nosso Deus. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, então Ele também nos dará. Ele nos ama o suficiente para nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver com Ele. Ele garante que com o seu amor responderá todas as nossas orações com amor, né, com bondade, com justiça e com santidade. Que Deus continue inspirando a sua vida de oração. Que você nunca pare de orar, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe e revele sempre ao seu coração os propósitos para a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja de todo mal.